Ora, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica, da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, temos estado a estudar o livro de Isaías. Já vamos no capítulo 40 do livro de Isaías. Não temos estado a estudar todos os capítulos, todos os versículos deste livro, mas temos estado a estudar alguns pontos que são importantes. Hoje nós vamos olhar para três partes deste capítulo 40. Vamos começar no versículo 18, desde o 18 até ao 20. Depois vamos passar do 21 até ao 26 e depois do 27 até ao 31. Isaías 40, desde o versículo 18 até ao 31, dividido nestas três partes. Como sabem, o livro de Isaías é um livro eminentemente profético. É um livro do Velho Testamento e o desafio para nós hoje é podermos olhar para as palavras de Isaías e podermos ver não só os erros do povo que ouvia Isaías, dos contemporâneos de Isaías, mas vermos como podemos aplicar estas palavras à nossa vida diária. E, surpreendentemente, nós podemos ver nas palavras de Isaías, uns séculos antes de Cristo nascer, podemos ver a mesma mensagem que Cristo pregou e podemos ver a mesma mensagem do Evangelho. E isso é extraordinário para nós hoje no século XXI. Antes de começarmos, vamos orar, vamos pedir a Deus que possa guiar o nosso coração e a nossa mente neste estudo da sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas e és soberano também sobre este momento que nós vamos passar juntos agora. Nós queremos te agradecer por podermos estar na Tua presença, queremos te agradecer por termos a Tua palavra para estudar e por podermos fazer este estudo em liberdade. Pedimos-te, Senhor Deus, que Tu possas abençoar este momento e que Tu possas tocar o nosso coração. Nós sabemos que somos pecadores, sabemos que há coisas erradas que temos que mudar na nossa vida. Mostra-nos, ó Deus, o que nós temos que mudar, para que as nossas vidas possam cada vez mais ir de encontro à Tua palavra, ir de encontro à Tua vontade e ser vidas que possam honrar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como nós dissemos, vamos dividir o texto do capítulo 40 de Isaías. Nós vamos começar apenas no versículo 18, ou seja, a segunda metade do texto de Isaías, mas vamos dividir em três partes. Primeiro, vamos começar pelo versículo 18 até ao 21, depois do 18 até ao 20, depois do 21 até ao 26 e depois do 27 até ao 30. Nós vamos ler a tradução e vamos usar para este estudo a tradução da Bíblia para Todos, da Sociedade Bíblica Portuguesa, para podermos ler o texto numa linguagem próxima daquela que nós usamos hoje. Aliás, próxima não, igual àquela que nós usamos hoje. É certo que nós estamos muito habituados à fantástica tradução que foi feita por João Ferreira de Almeida. Muitas vezes já ouvimos, tantas vezes já sabemos os versículos de cor, que acabamos por resvalar mesmo quando estamos a ler outra tradução, acabamos por resvalar para aquela maneira de João Ferreira de Almeida falar, mas nós vamos então usar a tradução da Bíblia para Todos. Então, vamos ler os primeiros três versículos, 18, 19 e 20, e diz assim o texto bíblico: A quem quereis comparar Deus? Com que imagem o podeis confrontar? Um ídolo é um artista que o modela. Depois vem o ourives, que o cobre de ouro e lhe põe alguns retoques de prata. Aquele que tem menos posses para tal oferta escolhe um pedaço de madeira sem caruncho e contrata um bom artista para lhe fazer um ídolo que possa durar. Muito bem. Estas palavras, estas perguntas, isto são perguntas que nós encontramos aqui no início do versículo 18. Estas perguntas de Isaías, no versículo 18, elas refletem aquilo que ele tinha estado a falar desde o versículo 1 até ao versículo 17. Nos versículos anteriores, nós podemos ver que Isaías esteve a falar sobre
Deus como um pai amoroso, como um pai que corrige, como um pai justo, mas também cuidadoso e misericordioso, um pai que intervém diretamente na história em favor dos seus filhos, mas um pai com poder, com força, eterno, simbolizado na figura do pastor, um protetor, um criador, um guia, também um sábio, justo, mas perfeito. E a pergunta que Isaías faz, depois de concluir até ao versículo 17 tudo isto sobre Deus, é: com quem ou com que vocês podem comparar Deus? Existe alguma coisa que seja comparável a Deus? Ou Deus é comparável com alguma coisa? E na verdade, se nós formos olhar bem para as perguntas que Isaías faz a partir do versículo 18, elas são perguntas retóricas. Quer dizer o quê? Quer dizer que Isaías não estava à espera que os seus ouvintes respondessem. Porque a resposta era demasiado óbvia. E a resposta é dada pela pessoa que faz a pergunta. Ou seja, a pergunta é: com quem é que podem comparar Deus? E a resposta óbvia é: Deus não é comparável com ninguém. Deus não é comparável com ninguém. Então porquê é que Isaías faz estas perguntas? Porque, efetivamente, os contemporâneos de Isaías estavam a viver situações e a procurar situações nas suas vidas em que outras coisas estavam a tomar o lugar de Deus. E, nomeadamente, o povo de Israel, aquele povo escolhido por Deus, estava a substituir a adoração e o culto a Deus pela adoração e o culto a imagens, a ídolos, a estátuas, que ou tinham sido criadas pelos próprios, através da cultura popular, ou que teriam sido importados dos outros países à volta para dentro das fronteiras do território do povo de Israel. E por isso é importante nós percebermos que as palavras de Isaías não vêm do nada. Elas são a resposta e são a mensagem de Deus a uma situação que o povo de Israel estava a viver naquele momento. E o que Isaías diz é que os deuses das nações pagãs, e aqui vamos falar de deuses com D minúsculo, não se podem comparar com Deus porque não passam de ídolos. São apenas ídolos. E um ídolo, como ele diz, é feito é fruto da criação humana. Os versículos 19 e 20 descrevem precisamente isso, as várias etapas da criação deste ídolo. Ou com madeira, ou com metal, ou com metais preciosos, ou com barro. É fruto do trabalho, da fabricação humana, do esforço humano. E a pergunta é: como é que uma coisa que não existe por si, só existe porque eu faço, só tem beleza porque eu lhe dou beleza, um pedaço tosco de barro, ou um pedaço tosco de madeira, ou um pedaço tosco de metal, que é trabalhado e que é formatado e adornado, no final de estar feito, está aqui. E agora isto tem poder, e agora isto merece o meu culto, e agora isto merece a minha adoração. Como é que isso acontece? Ou porquê que isso acontece? Faz sentido? Não, não faz. E é isso que Isaías quer que o povo de Israel perceba. Isaías salientou o facto de ter que haver muito trabalho para, no final de contas, se adorar uma coisa que não tem qualquer valor em si mesmo. Só tem valor porque os outros fizeram alguma coisa sobre essa coisa. Como é que estes artefactos, feitos por mão humana, mais ou menos habilidosa, se podem comparar ao Deus que é verdadeiro, que é eterno, que é omnipotente? Omnipotente, como sabem, quer dizer que pode tudo, que é omnisciente, que sabe tudo e que é omnipresente, que está em todo o lado. Como é que uma simples criação se pode comparar ao verdadeiro Criador? Podem até ser obras de arte, verdadeiras obras de arte, mas na verdade não passam de criação, não passam de trabalho feito por mãos de homem. Há aqui dois erros envolvidos no povo de Israel. O erro da idolatria, ou o pecado da idolatria, e o pecado da blasfémia. O pecado da idolatria porque se age para com Deus e se age para com estes ídolos e se presta culto a estes ídolos como se fosse para com Deus. O culto que é devido a Deus. É idolatria porque se age como se fosse para com Deus. E é blasfémia porque substitui o lugar de Deus. Porque se troca.
deixa de ser feito para Deus e passa a ser feito para um ídolo ou para outra coisa qualquer. Isto é tão... dito assim, e olhando para as palavras de Isaías, parece tão óbvio que nós até ficamos espantados como é que é preciso as coisas serem ditas. Basicamente, é como se... Imaginem que depois do Papa Júlio II ter encomendado a pintura do teto da Capela Sistina a Miguel Ângelo, e depois, quando Miguel Ângelo demorou 4 anos, entre 1508 e 1512, a fazer o teto da capela, a pintar o teto da Capela Sistina, imaginem que o Papa Júlio II chegava perto de Miguel Ângelo, quando Miguel Ângelo disse: ok, já está terminado, já está tudo ok, podem vir ver. O Papa Júlio II chegasse a Miguel Ângelo e dissesse, em vez de valorizar o trabalho do artista, ele valorizasse, ou em vez de valorizar o artista, valorizasse as tintas, as cores, os gessos, os estuques, os pincéis, e pusesse de lado todo o criador que está por trás daquela criação e todo o gênio que está por trás daquela obra de arte. É isto que acontece quando o lugar de Deus, o lugar que é de Deus, é substituído por ídolos feitos por mãos humanas. Podem ser até muito bonitos. Podem até ser autênticas obras de arte. Mas a verdade é que essa substituição é absurda. Nós podemos até pensar que as palavras de Isaías para o povo de Israel são palavras datadas. Dizem respeito só àquele período de tempo, só àquela circunstância, só àquela situação, só àquele povo. Mas a verdade é que nós conhecemos perfeitamente, muitos de nós conhecerão, pessoas que têm em casa deste tipo de ídolos. Pessoas que têm em casa ídolos a quem pedem que intercedam por eles, ou por si, perante Deus, ou perante as situações, ou que os livrem dos problemas. São pedaços de barro, pedaços de madeira, pedaços de metal ou pedaços de plástico que simbolizam a devoção dessas pessoas, e as pessoas têm, muitas vezes, em lugar de destaque em casa, esses bocados de metal, de barro ou de madeira, a quem oram, a quem rezam, pedindo proteção. Isso é idolatria. Eles podem dizer que não adoram aquele santo ou aquela figura, mas que veneram, mas a veneração é uma forma de idolatria. É uma forma de adoração, aliás. E se a veneração é uma forma de adoração e a adoração de imagens está proibida, é um dos 10 mandamentos, então não faz sentido nós continuarmos. Mas aí nós podemos dizer, ok, está bem, mas eu não tenho em casa nada disso. Eu não tenho na minha casa nenhuma imagem a quem eu preste adoração ou veneração, a quem eu rezo ou a quem eu oro. Mas, no entanto, há muitas coisas que nós deixamos que vão tomando lentamente o lugar que é devido a Deus na nossa vida. O lugar que é devido a Deus na nossa vida é um simples, saber qual é. É o primeiro. Não há outro lugar para Deus. No entanto, nós vamos deixando que outras coisas ocupem esse lugar. A profissão, a procura de prosperidade material, a procura da forma física, a procura, às vezes, de conhecimento. Tudo o que toma o lugar de Deus acaba por ser uma forma de idolatria. Tudo o que ocupa o primeiro lugar na nossa lista de prioridades acaba por ser uma forma de idolatria. Se nós queremos saber se as palavras de Isaías se adequam a nós e se aplicam a nós, é fácil. É só nós perguntarmos e vermos qual é a nossa lista de prioridades. O que é que está em primeiro lugar no meu coração? Na minha vida diária? Os meus projetos? As minhas prioridades? As minhas ideias? Os meus gostos? As minhas escolhas? Se esse é o caso, então nós temos um ídolo. E esse ídolo é o maior e o mais difícil de derrotar. É o nosso ego. E esse ídolo requer toda a adoração e toma facilmente o lugar de Deus. E esse ídolo facilmente se transforma no nosso Deus, e ao fazer isso está a tirar-nos do verdadeiro objetivo para o qual nós fomos criados: glorificar a Deus. Então, vamos à segunda parte deste capítulo, deste texto, desta parte que nós estamos a ler agora do capítulo 40.
Vimos do versículo 18 até ao 21, vamos agora começar então, até ao 20, vamos começar então agora a partir do 21 até ao 26. Diz assim o texto bíblico: Será que vocês não sabem? Será que não aprenderam? Não vos anunciaram desde o princípio? Ainda não aprenderam quem fez o mundo? Foi aquele que está sentado sobre a cúpula da terra, olhando os seus habitantes como se fossem gafanhotos. Foi ele que estendeu os céus como um grande véu e os desdobrou como uma tenda para neles habitar. É ele que reduz a nada os gigantes do mundo, os dirigentes do mundo, e converte em nulidade os seus governantes. Logo que estejam plantados ou semeados, mal tenham criado raízes na terra, o Senhor sopra sobre eles e secam imediatamente. Depois são levados como palha para um vendaval. A quem podereis comparar-me? Quem será igual a mim? Pergunta ao Deus Santo. Levantem os olhos para o céu e vejam. Quem é que criou as estrelas? Foi aquele que as põe em movimento, como se fosse um exército bem ordenado. A todas ele chama pelo seu nome. O seu poder é tão grande e a sua força é tal que nenhuma falta à chamada. Então, o verso 21 é uma nova pergunta. E tal como vimos as primeiras perguntas no versículo 18, também esta é uma pergunta retórica, daquelas perguntas que não espera resposta dos ouvintes. Aliás, olhando para o texto, parece mesmo que Isaías nem sequer está a dar hipótese aos ouvintes de responder. Olhando para o texto, parece-nos mesmo que Isaías está a falar de uma maneira e está a bombardear os seus ouvintes com argumentos, e eles nem sequer conseguem recuperar do primeiro, já estão a ouvir o segundo, e nem sequer ainda conseguiram responder ao outro, e já estão a ouvir um novo argumento. Então, e depois há aqui uma maneira muito bíblica de apresentar estes argumentos. Uma maneira muito bíblica é uma forma de expressão, obviamente. As perguntas aqui no versículo 21 estão organizadas de uma forma muito específica. De uma forma muito especial. As perguntas são: A. Será que não sabem? B. Será que não aprenderam? B. Não vos anunciaram desde o princípio? E A. Ainda não compreenderam quem fez o mundo? Estas 4 perguntas estão orientadas de uma maneira que se chama um quiasmo. Um quiasmo é uma maneira de fazer perguntas em que a primeira pergunta e a última pergunta, a primeira e a quarta, conferem o contexto geral em que a situação está a ser analisada. Aquilo que é de conhecimento geral. E depois, as perguntas do meio, perguntas 2 e 3, são as perguntas que estão a focar no verdadeiro cerne da questão. E que estão a focar naquilo que é verdadeiramente importante. Então, é por isso que nós dizemos que as perguntas são, ou um quiasmo, é um tipo de perguntas A, B, B, A. Porquê? As perguntas A focam sobre aquilo que é o enquadramento e as perguntas B, que estão agrupadas no meio, seguem ou focam aquilo que é verdadeiramente importante. Então, se olharmos para as perguntas feitas por Isaías, nós vemos que o contexto geral, ou o assunto geral, as perguntas de caráter geral, a primeira e a quarta, são aquelas perguntas que mostram o contexto. Então, o contexto é: o povo agia de forma que Deus condenava, através da idolatria, porque não sabia e porque não compreendia. Lembrem-se, as perguntas são: será que não sabem? Será que não aprenderam? Será que não sabem e ainda não compreenderam? São as 2 perguntas que dão o contexto geral. E depois as 2 perguntas do meio, a segunda e a terceira, dão-nos o tempo, dão-nos o foco do assunto. E o foco do assunto é-nos dado por estas 2 perguntas. Não aprenderam? Não vos anunciaram desde o princípio? Então, foco geral. Será que não sabem? Ainda não compreenderam? O foco principal. Não aprenderam? Não foi anunciado desde o início? Aquilo que é importante é
o povo de Israel ainda não tinha aprendido, apesar de ter sido anunciado desde o início. E é isso que Isaías quer que o povo de Israel perceba. É que eles tinham, eles tinham tudo o que precisavam para saber o que Deus queria. Eles tinham tudo o que precisavam para se comportarem de maneira que honrasse a Deus, de maneira que Deus se agradasse. Porquê? Porque já lhes tinha sido ensinado desde o princípio. A partir do momento em que Deus escolhe Abraão, em Gênesis 12, e pede ou desafia Abraão a sair da sua terra, que lhes dá instruções muito específicas. Abraão, a Isaac, a Jacó, depois a Moisés, através de Moisés, durante toda a peregrinação no deserto, depois durante o tempo que sucedeu à morte de Moisés, através de Josué, depois através de todos os juízes, através dos reis, através dos vários profetas que Deus foi levantando, eles tinham tudo o que precisavam para levar uma vida que fosse de acordo com aquilo que Deus esperava. No entanto, eles não levavam essa vida. Eles tinham tudo o que precisavam para levar uma vida que não fosse idólatra, uma vida que não fosse blasfema. Eles tinham tudo, mas não tinham desculpa. A natureza que os rodeava nós lemos que até a natureza proclama a glória de Deus. Nós lemos isto no Salmo 19, versículo 1. O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia toda a obra da sua criação. Ou seja, eles tinham uma quantidade de profetas, eles tinham a própria natureza, eles tinham tudo, mas não tinham desculpa. Ainda assim, eles escolhiam fazer errado. E nós, hoje no século XXI, nós estamos precisamente na mesma situação. Nós temos tudo. Nós temos revistas em que explica a Bíblia, nós temos N edições da Bíblia, N traduções da Bíblia, em qualquer biblioteca encontramos uma Bíblia, em qualquer livraria podemos encontrar uma Bíblia, podemos comprar Bíblias em lojas especializadas, na internet encontramos a Bíblia, estudos bíblicos, é só querermos, é só procurar, e no entanto, ainda assim, temos igrejas que podemos frequentar, estudos bíblicos, classes de escola dominical que podemos ouvir, e ainda assim nós continuamos a fazer coisas que o nosso Senhor, aquele que nós dizemos que é o nosso Senhor, desaprova. Continuamos a ter outros deuses no lugar do verdadeiro Deus. Sendo que o mais perigoso de todos é aquele que falávamos há pouco, o nosso ego. Nós sabemos o que fazer e não fazemos. Nós fomos ensinados e ainda assim não aprendemos. Ou seja, nós temos tudo o que precisamos, só não temos é desculpa. A partir daqui, Isaías vai continuar a explicar porque é que Deus não pode ser comparado com nada daquilo que eles conheçam. Porque Deus é verdadeiramente incomparável. E Isaías continua e diz: aquele que está assentado sobre a cúpula da terra, olhando os seus habitantes como se fossem gafanhotos, foi ele que estendeu os céus como um grande véu e os desdobrou como uma tenda para neles habitar. A referência à cúpula da terra, e noutras traduções a cúpula dos céus, é que Deus é tão imenso, ou pretende significar que Deus é tão imenso que até aquilo que é enorme e imenso e vasto aos olhos do homem, como a imensidão dos céus, até isso é pequeno quando comparado com o verdadeiro Deus. Aquele Deus que lá de cima olha para os habitantes desta terra e os vê tão pequenos e tão insignificantes como pequenos gafanhotos. E depois de Isaías desafiar os seus ouvintes a comparar Deus com os ídolos fabricados por mãos humanas, ele vai desafiar os seus ouvintes a comparar Deus com outro tipo de ídolos, os governantes ou líderes políticos. Nós lemos no versículo 23, ele que reduz a nada os dirigentes deste mundo e os converte em nulidade, e converte em nulidade os governantes. Nós sabemos que alguns governantes são vistos pelas populações dos seus países como verdadeiros messias, como deuses que podem alcançar tudo o que se propõem e ser a solução ou a salvação para todos os problemas dos seus países. Mas Isaías lembra que Deus reduz a nada os dirigentes do mundo. E lembra também, e converte em nulidade os governantes. Ou seja, nem o melhor ou maior governante deste mundo é par
para Deus. Até e Isaías sabia perfeitamente isto, e os governantes, perdão, os ouvintes de Isaías sabiam isto, porque eles tinham ouvido e tinham visto e tinham experimentado aquilo que tinha acontecido através do rei Senaqueribe, o rei assírio, que governava um vasto império e que ninguém podia fazer-lhe frente. No entanto, era tão poderoso e temido, mas desapareceu. 25 anos depois do início do seu reinado, desapareceu. Até o rei Nabucodonosor, o grande rei da Babilónia, governou durante 45 anos e depois de 45 anos desapareceu. No verso 24 nós lemos uma coisa muito interessante. Diz-nos: mal estejam plantados ou semeados, ou seja, eles não nascem pela sua própria, ou não aparecem pela sua própria capacidade, pela sua própria força, pela sua própria iniciativa. Eles são plantados, são colocados lá. Mal tenham criado raízes na terra, o Senhor sopra e eles secam imediatamente. Depois são levados como palha por um vendaval. Tal como apareceram, facilmente estes líderes desaparecem. E durem o tempo que durarem. Comparado com a eternidade, não é nada. Comparar o período de duração do governo de um certo líder ou governante com o tempo de Deus, isso não é nada. Comparar o poder de um governante com o poder do verdadeiro Deus, isso não é nada. Comparar a sabedoria com a sabedoria do verdadeiro Deus, isso não é nada. Nos versículos 25 e 26, Isaías fala sobre líderes, sobre ídolos que ocupam o lugar do coração dos homens. Mas já não é nem os ídolos feitos de barro e de metal ou de madeira, já não é os líderes políticos ou governantes políticos, está a falar sobre as estrelas. E é curioso ver que ainda hoje há pessoas que olham para as estrelas à procura de inspiração ou à procura até de orientação, porque veem nas estrelas e nos outros corpos celestes algum poder sobre a vida humana. Nós não estamos assim tão distantes do povo de Isaías, do povo contemporâneo de Isaías, como nós pensamos. No entanto, nós lemos no 25: a quem podereis comparar-me? Quem será igual a mim? Pergunta ao Deus Santo. Levantem os olhos para o céu e vejam quem é que criou as estrelas. Foi aquele que as põe em movimento, como se fosse um exército bem ordenado. A todas ele chama pelo seu nome. O seu poder é tão grande e a sua força é tal que nenhuma falta à sua chamada. O homem pode tentar até adivinhar quantas estrelas existem. Podemos fazer os cálculos, ter os telescópios mais potentes, tentar adivinhar exatamente quantas estrelas existem. Mas Deus sabe não só quantas estrelas existem, mas sabe também exatamente o seu nome. Porque é Deus que as mantém no lugar. Foi Deus que as criou. Nós lemos também noutro texto que é Deus que decide as leis às quais elas obedecem e pelas quais elas se sustêm. Tudo isso foi Deus que decidiu. E por isso procurar nas estrelas, por mais belas que sejam, mais extraordinárias que sejam, procurar nas estrelas atributos que são apenas de Deus, lá está, é como olhar para o teto da Capela Sistina e procurar nos pincéis ou procurar nas tintas atributos que são apenas devidos ao seu Criador, neste caso Miguel Ângelo, quando falamos do teto da Capela Sistina, ou o Senhor Deus, quando falamos das estrelas. Aquilo que é interessante ver é que na parte final do texto que nós vamos estudar hoje, a partir do versículo 27 até ao 31, nós temos a conclusão ou o argumento final de Isaías. A ideia é: há quem confie em ídolos de madeira, há quem confie em ídolos de barro, há quem confie em ídolos de metal, há quem confie em líderes políticos e há até quem confie nas estrelas. Mas todos esses vão ficar desapontados. Mas, e aqui é um enorme mas, os que confiam no Senhor não serão desapontados. Vamos ver o que diz o texto. Porquê é que dizes, Jacó, e por que te repetes, Israel? O Senhor não compreende o meu destino? O meu Deus ignora a minha causa? Porventura não sabes?
Será que não ouviste falar? O Senhor é um Deus eterno. Criou a terra de um extremo ao outro. Ele não se cansa, nem perde as forças. A sua sabedoria é insondável. Ele dá forças ao cansado e enche de vigor aquele que é fraco. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os mais valentes também tropeçam. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Lançam-se como as águias, correm sem se cansar e andam sempre sem se fatigarem. Aqui, a partir do versículo 27, ou no versículo 27, nós vimos que os descendentes de Jacó, o povo de Deus, justificava a sua procura por outros ídolos e a sua atitude, o seu abandono no cumprimento das leis de Deus, com o facto de, na opinião deles, Deus não os ouvir. Deus não dava resposta aos seus problemas e às suas solicitações. Quando na verdade, eles passavam por problemas, passavam por estas dificuldades, precisamente porque tinham abandonado o Senhor Deus. Porque tinham abandonado o cumprimento das leis e dos mandamentos e dos preceitos de Deus. E depois queixavam-se que Deus não os ouvia e por isso eles tinham abandonado Deus. Mas na verdade quem não tinha ouvido eram eles. A quantidade de vezes em que Deus se manifestou diretamente ao povo, a quantidade de profetas, a quantidade das intervenções dos profetas junto do povo, chamando o povo de volta para Deus, chamando o povo de volta para o cumprimento das leis, chamando o povo de volta à adoração ao Deus verdadeiro, não tem conta. No entanto, e ironicamente, o povo dizia: eu chamo Deus, eu peço ajuda a Deus, eu clamo a Deus, Deus não me ouve, por isso eu vou clamar para outro lado. Esta era a justificação do povo. No entanto, é irónico que o povo acusava Deus de fazer precisamente aquilo que ele mesmo não fazia. A diferença entre Deus e aquelas divindades, ou pretensas divindades, para onde o povo se virava, deixando de lado a adoração a Deus, é que, efetivamente, Deus podia dar proteção. Efetivamente, Deus podia cuidar do seu povo. Efetivamente, Deus poderia restaurar as forças. Efetivamente, Deus poderia dar segurança. Efetivamente, Deus poderia dar alívio. E aqueles ídolos para onde eles se voltaram, fossem feitos de barro, de metal, de madeira, fossem governantes, fossem estrelas, não podiam dar nada disso. O verso 31 é um dos versos mais conhecidos da Bíblia e mostra-nos precisamente a conclusão à qual Isaías quer que os seus ouvintes cheguem. E diz assim: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Lançam-se como as águias, correm sem se cansar e andam sempre sem se fatigar. Para que confiar em ídolos de barro? Para que confiar em ídolos de madeira? Para que confiar em ídolos de metal? Para que confiar em governantes? Para que olhar para as estrelas à procura de orientação? Para que confiar nos corpos celestes? Só Deus pode dar a segurança e o abrigo e a paz que nós precisamos e que nós buscamos. Nós lemos em João, capítulo 16, versos 33, as palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: disse-vos isto para que encontrem a paz em mim. Têm muito que sofrer neste mundo, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Nós podemos procurar muitos ídolos. Nós podemos ter muitas outras coisas que substituam o lugar de Deus na nossa vida. Há quem nos diga que nós fomos criados para ser felizes. Mas, na verdade, nós fomos criados para glorificar o nosso Deus. Nós fomos criados para viver vidas que prestem culto, que honrem o nosso Deus. E quando alguma outra coisa toma o lugar do nosso Deus, seja a família, seja a procura de prosperidade material, seja uma profissão, seja um hobby,
não interessa, qualquer coisa que tome o lugar de Deus, que é o primeiro lugar na nossa lista de prioridades, então nós estamos a ter um ídolo. Nós estamos a ser exatamente iguais ao povo de Israel, aqueles que Isaías estava a condenar. Perdão. A questão é que, quando nós olhamos para esse ídolo, ou para esses ídolos, à procura de orientação, à procura de vigor, à procura de proteção, à procura de sabedoria, esses ídolos vão devolver-nos aquilo que têm, que é zero. Um ídolo, antes de ser aquela figura tão bonita que nós achamos que é uma obra de arte, não passava de um simples pedaço de um material. Fosse barro, fosse metal ou fosse madeira. Não tinha nada para dar, só tem valor porque lhe foi acrescentado esse valor pelas mãos humanas. Então o que é que ele pode devolver? Ele não pode dar nada que intrinsecamente, que por si, ele tivesse. O mesmo se passa quando os ídolos são governantes políticos. O que é que eles têm para dar? Eles apareceram por sua própria capacidade? Eles apareceram por sua própria iniciativa? Não. Eles foram plantados por Deus. Eles foram colocados por Deus. O que é que eles podem dar? Quando nós olhamos para as estrelas, quando nós olhamos para a nossa televisão e vimos tantos programas que passam horas da programação diária a ver as estrelas e a ver a posição das estrelas e como é que isso influencia a nossa vida e como é que podemos tomar estas decisões ou aquelas, se devemos fazer isto ou aquilo consoante a posição das estrelas. Todos os que confiam nesse tipo de ídolos serão desiludidos e serão frustrados. Mas aquele que confia em Deus, como disse o Senhor Jesus em João 16:33, disse-vos isto para que tenhais paz, para que encontrem paz em mim, nele, em Jesus. Nada mais merece tomar o lugar de Jesus, o lugar de Deus, a não ser o próprio Deus. Porque nada é comparável a Deus. Pedimos a Deus, como diz o apóstolo Tiago, que nos dê sabedoria para analisarmos a nossa vida, para analisar o nosso dia-a-dia e percebermos o que é que está a tomar o lugar de Deus na minha vida. Pode ser um relacionamento, pode ser uma pessoa, pode ser um objetivo, pode ser um bem. Tudo pode tomar o lugar de Deus e tudo pode transformar-se num ídolo para nós. Pode até ser um verdadeiro ídolo. Pode até ser uma figura mesmo que nós achamos que representa algum dos atributos de Deus. Mas nós conhecemos os mandamentos. E o desafio para nós hoje, lembramos sempre, cristãos do século XXI, é podermos olhar as nossas vidas e ver: há algum ídolo na minha vida? Há algum ídolo que eu tenha que tirar? Em quem é que eu posso confiar? Em quem é que tu podes confiar? Vamos terminar com as palavras de Isaías no versículo 31 do capítulo 40. Ele diz: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Para as lutas do dia-a-dia têm as suas forças renovadas. Para as dores do dia-a-dia têm as suas forças renovadas. Podem lançar-se como águias. Porquê? Porque eles vão correr sem se cansar e vão andar sem se fatigar. Porquê? Porque confiam no Senhor e só o Senhor lhes pode dar aquilo que eles procuram. Para esta semana o desafio é podermos confiar em Deus. Para esta semana o desafio é, dia a dia, podermos descansar naquele que é o verdadeiro Senhor, naquele que é o verdadeiro Deus. Desafio-te a confiar em Deus. Se Deus quiser, confiando na sua vontade, estaremos cá na próxima semana e estaremos juntos para estudar mais uma parte do livro de Isaías. Até para a semana.